É interessante como o amor de Cristo nos pode levar muito mais longe, não é? Eu acho que isto é uma demonstração de que quando nós conhecemos a cruz, quando nós conhecemos a mensagem da cruz e a relevância da cruz na nossa vida, então entendemos que verdadeiramente o amor de Cristo é que nos tem que mover. Eu acho que é um pouco isso que o apóstolo Paulo estava a tentar falar àquela igreja em Corinto. 1 Coríntios capítulo 2 é a passagem que hoje vamos abraçar, 2 e 3. E eu gostava de ver convosco um pouco eu acho que o grande desafio do apóstolo Paulo era que eles conseguissem ver a igreja como Cristo a via, não é? E eu espero que de alguma forma nós também hoje chegamos ao final deste culto e possamos dizer, bem, realmente as coisas são ligeiramente diferentes do que eu esperava. Não é? Porque às vezes eu ouço muita gente dizer, a igreja não é um lugar de perfeição, não é um lugar onde as pessoas começam a apontar muitos defeitos que as igrejas têm, não é? E se calhar, talvez tu é que tens a ver mal as coisas. Porque se nós conseguimos ver as coisas como Deus vê, talvez tenhamos uma perspectiva um pouco diferente. Espero que Deus nos ajude nesta tarde a realmente compreender melhor esta mensagem, está bem? Entretanto, eu gostava só de fazer aí um pequeno parágrafo no capítulo 2, versículo 6 até o versículo 10, está bem? Alguém pode ler para nós, por favor? 2, 6 a 10. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem os príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falando a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O apóstolo Paulo aqui tem uma tentativa de justificar um bocado o seu argumento que ele fala no capítulo passado, para as pessoas não pensarem que um cristão tem que ser louco, tem que ser insano, ou tem que ser uma pessoa sem conhecimento, não é? O apóstolo Paulo procura aqui resgatar esta ideia que há um lugar para o conhecimento, há um lugar para o uso da nossa mente. E então ele fala e começa a distinguir, entretanto, que é realmente o que é a sabedoria segundo Deus e o que é a sabedoria segundo os homens. E ele entra aqui num parágrafo que eu acho muito interessante, em que ele começa a falar, deixa eu ver se isto, em que ele começa a falar acerca de nós esperamos o inesperado. Por isso é que ele diz, expomos sabedoria e entre os experimentados, entre pessoas que nasceram de novo. Ele começa a falar daquela sabedoria que Deus já tinha, e cita aqui uma passagem, no versículo 9, ele faz uma citação, uma passagem em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Ele diz assim, porque desde a eternidade não se ouviu, nem com os ouvidos se apercebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que... O que é que diz ali? Para aqueles que nele esperam. Eu acho que este versículo surgiria para as pessoas que receberiam como uma coisa profundamente impensável. Um Deus que trabalha. A questão não é o facto de Deus trabalhar, a questão é se nós esperarmos nele. Porque Deus trabalha para aqueles que neles esperam. Aprender a esperar em Deus, aprender a verdadeiramente a descobrir que Deus intervém na vida humana daqueles que o amam, é um pensamento completamente impensável em vários contextos, a não ser numa relação de amor e intimidade que Deus quer ter contigo e comigo. Ou seja, um Deus que verdadeiramente tem coisas tão grandes e tão profundas e tão amorosas que nós não conseguimos imaginar. Por isso é que ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais preparou. Então no coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Ou seja, Deus tem preparado para coisas completamente impensáveis. Efésios fala um bocado disso. E nós não temos tempo de ir lá, mas Efésios fala as coisas que são preparadas pelo Pai
trazidas pelo Filho e aplicadas pelo Espírito Santo, que é, na vida dos crentes, que é a salvação e as maravilhosas bênçãos de Deus para nós. Espero que de alguma forma tu possas, nesta tarde, esperar de Deus o inesperado. Ou seja, Deus pode fazer na tua vida coisas que são inimagináveis. O capítulo 13, ele entra... Vocês já descobriram que a igreja de Corinto é uma igreja muito natural, certo? Agora nós falamos da igreja primitiva, como dizendo, na igreja primitiva, que era bom. Corinto era uma igreja primitiva. Quais são alguns traços da igreja de Corinto? Ajudem-me lá a lembrar. Quais são algumas marcas daquela igreja? Algumas coisas que eram não tão boas. Não tão boas? Sim. Eram divisões. Havia grupinhos na igreja. Havia o grupo A, B e C. Uns que seguiam o A, outros que seguiam o B, outros que seguiam o C. Havia divisão na igreja. O capítulo 5 fala de uma coisa um bocado pior. Pior, não sei se é pior. Talvez não seja pior, ou talvez é pior, não sei. Capítulo 5 fala da imoralidade que havia naquela igreja. Capítulo 5, versículo 1. Havia relações entre um homem com a sua madrasta. E aquilo não era feito às escondidas. Era escancarado. Toda a gente sabia. E não se fazia nada. Por isso, quem quer pertencer a esta igreja? Bem, mas era a igreja. E a igreja de Deus, em Corinto. A igreja primitiva. Certo? Não sei se está a desmontar um bocadinho a vossa cabeça do que é uma igreja. Mas o apóstolo Paulo dirige-se a esta igreja como? Capítulo 3, versículo 1. Não são as minhas palavras. O que é que ele diz? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportar, nem ainda podeis agora, porque sois carnais. Por isso o apóstolo Paulo não desculpa àquela igreja. Mas o apóstolo Paulo se trata como... O quê? Versículo 1. Eu, porém... Irmãos. Paulo dirige-se a eles como irmãos, como membros, iguais a ele, da família de Deus. Surpreende-nos? É assim. Na verdade, a nossa filiação em Jesus não é pelo nosso comportamento, é pelo nosso nascimento de novo. Ainda que isso não desculpe a nossa atitude. E claramente Paulo aponta o dedo neles. Paulo diz que Deus não pode falar neles como espirituais, mas como a carnais, como a crianças ou a meninos em Cristo. Ou seja, pessoas que não cresceram. Os bebés são bonitos? Ou não? Ok. Imaginem um bebé daqui a 10 anos, com o mesmo tamanho. É bonito? Não. Ninguém quer ter um bebê igual daqui a 10 anos, gente. Garanto-vos que não. Sabem porquê? Porque não é isso que está esperado. Um bebê tem de crescer. É natural que ele cresça. Sabe o que é que isto quer dizer? O apóstolo pode dizer. Nós conhecemos Jesus hoje. Se daqui a 10 anos formos iguais ao que éramos, alguma coisa está mal. Paulo dá 2 razões para isso. Paulo dá 2 razões pelas quais havia maturidade. Primeiro era a dieta alimentar. Não é? O que é que uma criança faz? Come? Bebe? Leite. O que é que um adulto faz? Come? Picanha. Ou seja, come coisas sólidas. E às vezes na vida cristã há muita gente que gosta, tal, a igreja é porreira e tal. Aquilo, as pessoas andam aí, o brasileiro diz oba-oba, né? Andam aí na festa e não querem alimentar-se da fé. Querem ter coisas suaves, levezinhas. Quando às vezes ouvem uma palavra na igreja que é um bocado dura, dizem assim, isto é uma indireta do pastor para nós, para mim. Eu espero que seja uma indireta de Deus para ti. Não é indireta do pastor, é indireta de Deus para ti. Porque Deus fala connosco, porque Ele quer que nós cresçamos. Há gente que bebe leite, que se alimenta, gosta daqueles... Eu gosto muito dos devocionais, encorajo-vos a ter devocionais, mas não pensem que os devocionais vos vão alimentar. Vitamina E, vitamina O, vitamina A, todas essas vitaminas ajudam, mas não nos alimentam. O nosso pão diário. Mas são coisas que
Nós temos de crescer na palavra, temos que nos alimentar da palavra, temos que comer. E depois, o que é que mostrava a maturidade naquela igreja? Era também a sua conduta. Por isso é que Paulo diz que eram-vos por tratar como pessoas espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Claro, é um bocado feio, não é? Tratámos uma pessoa adulta de menino. Mas era isso que eles eram. E o apóstolo Paulo, aqui, ele começa um bocadinho a mostrar, quer dizer, afinal, como é a igreja. Como é que nós temos que ver a igreja? E ele usa aqui 3 imagens interessantes. Ajudem-me. A primeira delas é a imagem da lavoura de Deus. E diz aqui, vamos ler esta passagem. Alguém pode ler, ajudar-me? Está aí mesmo escrito aqui. Pois que é Apolo e que é Paulo, senão ministros pelos quais crestes, e isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. É interessante aqui o apóstolo Paulo. Eu gostava, antes de interessante, de entrar em propósito aqui da lavoura, o que Paulo faz, a tese do apóstolo Paulo é muito interessante. É que a conduta imatura dos crentes se deve a uma falta de compreensão que eles têm da igreja. Eles não sabem o que é a igreja. E se tu não vês a igreja como Deus vê, se estás à espera de encontrar uma igreja perfeita, não entres lá. Vais estragá-la. Se estás a pensar em encontrar um lugar onde tudo corra direitinho, não entres lá. Fica cá fora. O apóstolo Paulo traz 3 imagens, 3 parábolas, para nos ajudar a compreender o que é a igreja. E a primeira que ela usa é esta ideia da lavoura. Quem é que já trabalhou na lavoura? Temos mais gente à tarde a trabalhar na lavoura que de manhã. De manhã havia muita mais gente aqui, mas eu acho que este pessoal não sabe o que é lavoura. Lavoura é um trabalho muito interessante. Muito interessante. Porquê? Porque tu fazes algo e tens que fazê-lo bem, mas há coisas que tu não consegues controlar. Certo? Não consegues controlar. Não consegues controlar como é que até o tempo que está ali. Não consegues controlar. Às vezes, o que é que tu podes fazer? Podes fazer algumas coisas. O apóstolo Paulo usa aqui coisas interessantes neste texto. Vejam o que é que ele diz. Pois, o que é que ele diz logo ao princípio? Que é, não é quem é. Ele diz que é Apolo e que é Paulo. O que ele está a falar é a função deles. O apóstolo, ele aqui, ele está a limitar, esta primeira observação que eu acho muito interessante, ele enfatiza a função e não a pessoa. Paulo responde claramente a dizer que eles eram simplesmente servos. Ele diz, se não ministros, servos. Ministros não significa primeiros ministros, nem ministros da defesa, nada disso. Que recebem honorários bons, não. O que significa ministro significa servo. Ok? É isso que quer dizer. Paulo e apóstolo não são mais do que ministros, servos. Servos pelos quais tu crestes. Eles não são os donos, os teus donos. Eles não são aqueles que têm poder sobre ti. Eles são simplesmente servos para que tu pudesses crer. Ou seja, os líderes não eram objeto da sua fé, mas eram servos que os conduziam a ela. Não eram o autor da salvação, mas eram pessoas que levavam pessoas à salvação. E depois ele fala uma outra coisa interessante. E isso conforme o que Deus concedeu a cada um. Ou seja, se eles eram servos, não é porque eles eram servos. É porquê? Porque Deus permitiu que eles fossem servos. Deus permitiu que eles conhecessem a Deus e pudessem levar outros a Cristo. Ou seja, para mostrar que verdadeiramente eles eram parte de um processo. Num processo de uma colheita, de uma lavoura, existem 3 partes. Existe a parte do plantar, existe a parte do regar, existe a parte de dar crescimento. Certo? E o que é que o apóstolo Paulo está a dizer? É que ele lançou a semente, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Deus. É muito interessante. O apóstolo Paulo usa aqui um argumento muito interessante. Não é? E ao mesmo tempo, o que ele fala
E ele faz aqui, dá uma ênfase na língua grega, que nós não sabemos, não é? Alguém é grego aqui? Nós podemos ver muito gregos, mas o grego é muito interessante, porque o grego tem um tempo verbal no qual aquilo poderia ser traduzido assim. Paulo chegou a Corinto, e evangelizou e se foi. Apolo chegou depois, regou a semente, e uma vez cumprido o seu trabalho, seguiu o seu caminho. Porque está num tempo verbal chamado auristo. Algo que já aconteceu, mas aconteceu uma vez. Enquanto que aquilo que é falado acerca de Deus, do trabalho de Deus, dar o crescimento, tem a ver num outro tempo verbal, que é o tempo imperfeito, que significa que Deus faz com que aquilo aconteça. Em todo o processo Deus está presente. Agora, pergunto-vos eu, verdadeiramente, quando tu olhas para o plantar, quando tu olhas para o regar, claro que isso tem conhecimento, claro que isso tem esforço, claro que isso tem que ser algo intencional e feito de uma forma correta. E eu espero que tu também vejas o que tu fazes para Deus de uma forma intencional e ativa e de propósito, e faças da melhor maneira. Mas a verdade é uma, é que a única coisa que é um mistério é o Deus que faz as coisas crescerem. Porque tu não sabes como é que aquilo acontece. Tu sabes que aquilo cresce, mas sabes que há um poder por trás daquela semente que faz crescer. O apóstolo Paulo, porquê é que ele está a dizer isso? Que a honra na igreja, sendo uma lavoura de Deus, quem é que deve receber a honra? O Pai. É Deus. Deus o Pai. Que faz tudo acontecer. Tu e eu somos parte do processo. Mas o final de tudo, que faz tudo acontecer, é Deus. Então, Deus, diz aqui, é quem assume as tarefas, quem dá o crescimento e quem finalmente vai premiar os trabalhadores. Portanto, devemos dar só glória a Ele. Por isso, esta primeira imagem, o que nos mostra basicamente, é que a lavoura é de Deus. E tu e eu somos participantes desta lavoura. Mas quem está a produzir realmente o fruto é quem? É Deus. Então a glória devia ser para quem? Para Deus. Então aquele argumento, aquela discussão que havia na igreja, aquela divisão que havia, eu sigo este, eu sigo aquele, não tinha sentido nenhum. Porque por trás daquilo era Deus que estava a fazer as coisas acontecer. A segunda imagem que ele usa é muito interessante. Ele fala acerca de um edifício. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Paulo está a falar, ele sendo um sábio construtor. Mas fala de um fundamento. E depois diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se irá manifestar, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra daquele que edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá o prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O que o apóstolo Paulo aqui levanta, claramente, é que no edifício de Deus só Cristo pode ser o fundamento sobre o qual todos edificam. Não é? Há uma equipa de trabalhadores, e ele até se fala que é um sábio construtor. Ele não se vê de uma forma depreciativa, mas ele percebe que o fundamento, o alicerce, tem que ser Cristo. Esta imagem está ali por uma razão, não é, Mel? Está aí nas fundações. Está aqui nas fundações da nossa igreja, não é? Está lá. Esta foi uma imagem tirada quando estamos a construir um lugar, não é? Está lá. Achei muito interessante, só um pequeno pormenor, uma parte, achei muito interessante, que nós pusemos esta Bíblia assim, e o homem, estava aqui a construir, e ele, achei muito interessante que ele teve o cuidado de buscar um plástico e embrulhar a Bíblia. Não é? Achei muito giro isto. E a razão é porque queremos que esta igreja seja edificada na palavra de Deus. Pois, o fundamento que é Jesus, não é? Por isso é que está ali. Mas o argumento do apóstolo Paulo é este: a igreja é edifício de Deus. E o fundamento dela tem que ser Cristo. Ou seja, o que estava a acontecer em Corinto não tinha nenhum sentido. O alicerce é Cristo. O alicerce da igreja tem de ser Jesus.
E depois ele claramente fala acerca das obras das pessoas. Não é? Uns vão edificar sobre ouro, prata e pedras preciosas, e outros madeira, feno e palha. E ele diz que as obras de alguns se vão queimar, mas a pessoa será salva. Eu não vou tocar muito neste assunto. Fica uma imagem no curso de graça, que é a possibilidade de tu e eu chegarmos com sobrancelhas e sermos caras ao céu, por causa das nossas obras que se queimaram. Isso quer dizer que se tu não fazes as coisas pela motivação certa, então tudo o que tu fazes vai deixar de ter valor. 1 Coríntios capítulo 13 fala isso claramente. Que diz, se eu der o meu corpo pelos homens, se eu não tiver amor, nada disso me irá aproveitar. O apóstolo Paulo dá o seu testemunho em Coríntios quando diz, o amor de Cristo me constrange. Tem que ser o amor. E tem que ser somente o amor que nos pode mover para trabalharmos com Jesus na edificação da sua igreja. Nós trabalhamos por Jesus para nos mostrar, por medo, por culpa, por vergonha e não por amor. A nossa obra vai ser como feno ou palha. Vai se queimar. Nós vamos chegar ao céu, não é? À rasquinha. Mas chegamos lá. Mas as nossas obras vão desaparecer. A terceira imagem que o apóstolo Paulo levanta, eu quero que nós pensemos, versículos 16 e 17. Alguém pode ler que está aí? Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. E ele aqui levanta um assunto interessante com uma pergunta. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Ele começa a falar de saber quem tu és, quem nós somos como igreja, vai nos ajudar a viver uma vida de santidade. Vocês acham que se vocês souberem que sou o templo de Deus, vocês vão viver como vivem às vezes? Eu não viveria assim. Às vezes, quando eu vivo longe de Deus e na minha própria esforço e na minha própria carne, é sinal de que eu estou a viver não como o templo de Deus, mas na minha própria energia. O argumento do apóstolo Paulo é que o Espírito Santo habita aqui, está a falar da igreja. O Espírito Santo habita na igreja. Então, igreja não é um lugar. Igrejas são um grupo de pessoas. Aqui é um grupo de pessoas que ele está a falar. Ele está a falar o santuário de Deus é este grupo, uma igreja local, onde nós nos juntamos. E está a falar da igreja de Corinto? A igreja de Corinto era santuário de Deus? Não? Acho que sim. Ele diz aqui. O que é que ele diz? Vocês sois. Bem, isto deve nos deixar um bocadinho assim perplexos. Mas não é isso que está a querer dizer. Porquê? Eu acho que o que ele está basicamente a mostrar, eu acho que isto aqui é que nos mostra que o lugar da habitação de Deus já não é um edifício, mas é um povo. A igreja de Corinto precisava de compreender isto. Que eles eram o lugar onde Deus estava a habitar. E se é assim, gente, se vocês convidam alguém para ir à vossa casa e se a casa está cheia, eu tenho agora, herdei um outro cão, não é? O nosso amigo Golias, não é? Que faz as suas trapalhices. Eu já lhe chamo o Filisteu. E já lhe chamo o Filisteu. Não é? E se vocês convidam, se vocês têm um Filisteu em vossa casa, não é? E se vocês convidam alguém para vos visitar, é bom que vocês preparem a casa para receber as pessoas. O que é que quer dizer? Quer dizer, quando nós somos o santuário de Deus, isso traz sobre nós uma responsabilidade incrível. Eu estava a fazer uma devocional em Crónicas. E é incrível, irmãos, vocês verem os pormenores da construção do templo. As mais bonitas. Os pormenores do ouro. Os pormenores das romãs que eram pintadas. É incrível. Eu acho aquilo fascinante. O cuidado que havia, porque o lugar que estavam a preparar era um lugar onde Deus iria habitar.
E quando o apóstolo Paulo fala isto, ele está a falar, nós, igreja, somos esse lugar. Nós, igreja local, somos esse lugar. Na verdade, o que é interessante, não é? Eu trouxe esta imagem que achei interessante, que diz assim, escolheste como morada esta carne, e não os templos construídos por mãos. Isto é o corpo de uma pessoa. Que é uma outra imagem, não desta passagem, 3, mas do capítulo 6, versículo 19, que diz que nós, pessoas, somos o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala de 3 igrejas muito interessantes. Em 1 aos Coríntios 6, 19, ele fala que o crente, cada crente, é santuário do Espírito Santo. Aqui ele fala que nós, igreja local, somos o santuário do Espírito Santo. E em Efésios 3 fala que a igreja universal é a morada de Deus. O que é que está a falar? Está a falar que a presença de Deus se manifesta em ti, como pessoa, quando és crente, se manifesta em nós, como igreja local, e se manifesta na igreja universal. E claro, o que é que isto faz? Deveria trazer sobre nós uma santa reverência. O facto de Deus habitar em nós pelo seu Espírito, claro que nos deve pensar em nunca desonrarmos a Deus de forma alguma. E ele aqui no versículo 17 vai muito longe. O que é que ele diz no versículo 17? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Deus o destruirá. O que é que ele está a dizer àqueles irmãos em Corinto? Se vocês querem criar divisão aqui, Deus vai fazer contas convosco. Sabe o que é que está a dizer? Isto tem implicações muito interessantes, porque quando nós pensamos em nós como igreja, como santuário de Deus, deveria nos fazer pensar seriamente acerca da importância de abençoarmos uns aos outros, de não fomentarmos divisão, de não fomentarmos o falar mal da nossa igreja, não deixarmos que ela fique contaminada com o pecado. O apóstolo Paulo estava preocupado, naturalmente, com aquela igreja em Corinto. Ainda que ela fosse assim, e ele não aprovasse, mesmo assim não deixava de ser a igreja de Deus. E este é um mistério que eu não quero... É uma coisa que nos ultrapassa em muito. É importante fazer presente que a igreja é a morada de Deus. Talvez não o pareça. Integrada como está de pessoas imperfeitas, pouco atrativas. Naquela altura até de pessoas de pouca instrução. Talvez a nossa congregação local seja pequena. Ou como a Corinto, às vezes imatura. E às vezes com defeitos. Mas apesar de todas as imperfeições, é o lugar onde Deus habita. Pelo seu Espírito. Isto é incrível. Só Deus pode fazer isto. Só Deus pode fazer isto. Quando pensamos nestas 3 metáforas, como lavoura de Deus, vejam bem, ela deve a sua existência e crescimento a Deus o Pai. Como edifício, ela está a ser construída sobre os fundamentos que é Jesus Cristo. E como santuário, ela é habitada pelo Espírito Santo. Ou seja, a igreja é a única comunidade trinitariana no mundo em que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo está a trabalhar. E o grande argumento do apóstolo Paulo era que a igreja é assim. A igreja é Deus a agir, habitar, estar presente. Não tem a ver com os líderes, tem a ver com Deus. E por isso é que facilmente nós chegamos à última parte deste capítulo. Ele termina falando acerca dos líderes. Porque esse era um dos problemas ali, não é? Ele diz assim, ninguém se engana a si mesmo. Se alguém entre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco. Vamos saltar um bocadinho à frente. Diz assim, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas, seja o mundo, ou a vida, ou a morte, sejam as coisas presentes, ou as vindouras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. O apóstolo culmina o seu argumento no final, afirmando o seguinte, o oposto daquilo que ele estava a afirmar. Ele estava a dizer, eles estavam a dizer que pertenciam a um líder ou pertenciam ao outro. E Paulo estava a dizer assim, bem, nenhum de vocês pertence a um líder nenhum, porque os líderes pertencem à igreja. Os líderes é que pertencem à igreja, os líderes é que pertencem a vós. E isso ele faz de uma forma muito sábia. Né? Os líderes cristãos
devem ser diferentes dos líderes do mundo. Este é o ponto final do apóstolo Paulo. Não é? Ele culmina o seu argumento afirmando o oposto que se estava aos Coríntios. E estes declaravam pertencer um ao outro líder e sentiam-se orgulhosos deles. O apóstolo declara que, pelo contrário, são os líderes que pertencem à igreja. E o que acontece aqui, eu acho, era o facto de que nenhum líder tem o direito de chamar a igreja sua, no sentido de ser dono da igreja. E este é um ponto muito forte do apóstolo Paulo. O líder pertence à igreja e não a igreja ao líder. E nos dias em que nós vivemos, isto tem que ser falado de uma forma muito clara. Porquê? Porque eu acho que às vezes corremos momentos em que nós, como líderes, queremos ou achamos que somos donos da igreja. Há pessoas que se querem auto-intitulam pastores vitalícios ou presidentes vitalícios de igrejas. E eu acho que o único que é vitalício foi Jesus, que está vivo para sempre. Acho que há uma falta de compreensão do que é o papel da liderança. O apóstolo Paulo, com estes argumentos, com estas imagens, o que ele quer mostrar é uma coisa: é que a igreja, mesmo a igreja de Corinto, é uma igreja bonita. É uma noiva bonita. Mesmo aquela igreja cheia de todos aqueles atos de impurezas, aquelas divisões que havia no meio deles, mesmo aquela igreja era a igreja de Deus. Era o santuário de Deus. Era a lavoura de Deus. Era o edifício de Deus. Deus não se afastou dela. Deus estava presente. E às vezes eu tenho a sensação que é isso que Deus fala connosco também, não é? Às vezes a igreja não é aquilo que nós queremos que ela seja, mas é o lugar onde Deus está presente. Por mais impossível que tu possas imaginar. O apóstolo Paulo estava a procurar que os coríntios entendessem isto. E se eles guardarem que a igreja é a lavoura de Deus, é o edifício de Deus, onde Cristo é o fundamento, é o santuário do Espírito Santo, onde o Espírito habita, então não há espaço para imoralidade, não há espaço para divisão, não há espaço para vanglória. Há um espaço onde Deus é tudo em todos. E onde os líderes são servos, são ministros de Deus. E não donos de nada. Claro que mesmo assim, Paulo não esvazia o papel da liderança. Ele vai falar isso mais à frente. Mas o que ele está a chamar ao de cima é o papel da noiva. E é isso. Nós estamos nesta série sobre os sinais de uma igreja viva. E eu espero que fiques encorajado. Fiques encorajado para veres uma igreja primitiva, como estamos a conhecê-la, não é? A igreja de Corinto. E conheces uma igreja onde Deus trabalhou. Porque se vais ler a segunda carta aos Coríntios, vais perceber que Deus trouxe mudanças àquela igreja. E é isso que Deus quer fazer no nosso meio também. Mas isso acontece quando nós deixamos que Cristo seja o tudo. E quando tu e eu conseguimos parar e pensar que Deus é capaz de fazer muito mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram.